Ninguém soube dizer exatamente quando o menino passou a viver sozinho naquela parte esquecida da Amazônia. Não houve aviso, não houve pedido de ajuda, não houve registro. Ele simplesmente apareceu, como se tivesse sido deixado ali pela própria ausência do mundo. Alguns ribeirinhos mais antigos lembravam vagamente de vê-lo à distância, sempre sujo de lama seca, magro demais para a idade, com um olhar atento que não combinava com a infância. Um olhar de quem aprendeu cedo demais que sobreviver exige silêncio. Perguntavam de onde ele vinha, mas ninguém tinha resposta. Não havia pai, não havia mãe, não havia história. Só o menino, e a floresta. Durante o dia, ele caminhava pelas margens do rio recolhendo o que os outros jogavam fora. Paletes quebrados, tábuas soltas, restos de caixas de carga abandonadas por caminhões que cruzavam as estradas de terra e seguiam sem olhar para trás. À noite, o menino desaparecia entre as árvores, como se a mata o engolisse. Foi assim, pouco a pouco, que ele construiu seu refúgio. Uma fortaleza improvisada, erguida com paletes empilhados, encaixados à força, amarrados com cipós, fios enferrujados e pedaços de corda velha. Não havia conforto. Não havia segurança real. Mas havia algo que ele nunca tivera antes, um lugar onde ninguém mandava, ninguém gritava, ninguém abandonava. A floresta ao redor nunca dormia. Os sons eram constantes, às vezes suaves, às vezes ameaçadores. Insetos, folhas, galhos se partindo, algo sempre se movendo. Qualquer criança comum teria medo. Mas o menino parecia indiferente. Talvez porque o pior medo já tivesse ficado para trás, enterrado em um passado que ele evitava tocar. Dentro da fortaleza de paletes, ele se sentia invisível. A madeira rangia com o vento, mas resistia. Ali, ele dormia com os olhos semiabertos, acostumado a acordar a qualquer sinal estranho. Ali, ele fingia que o mundo não existia. Os dias eram todos iguais. Acordar antes do sol, buscar restos de comida, evitar pessoas, retornar à fortaleza antes que a noite engolisse tudo. Até que, numa madrugada diferente das outras, a floresta se calou. Não foi um silêncio comum. Foi um silêncio pesado, como se algo tivesse sugado todos os sons ao redor. O menino acordou com o corpo tenso, sentindo que algo estava errado antes mesmo de entender o motivo. Então ouviu um som seco, metálico, repetido em intervalos irregulares. Não vinha de animal algum. Não vinha da água. Não vinha do vento. Era um som feito por mãos. Ou por algo que imitava mãos. Ele se sentou devagar, segurando a respiração. O coração batia tão forte que parecia denunciar sua presença. Aproximou-se de uma fresta entre os paletes e espiou. A luz fraca da lua mal atravessava as árvores, mas foi suficiente para revelar marcas no chão. Pegadas fundas, recentes, que não estavam ali horas antes. O menino sentiu o corpo gelar. Aquela área da floresta era conhecida. Ninguém passava por ali. Ninguém deveria passar. O som voltou. Mais perto agora. Um arrastar pesado, seguido de um estalo baixo. O menino recuou instintivamente, encostando-se à parede da fortaleza. Pela primeira vez desde que construíra aquele abrigo, ele teve a sensação de que as paredes eram finas demais. De que a floresta, que sempre o protegeu, estava escondendo algo. Algo que não pertencia àquele lugar, mas que havia sido deixado ali de propósito. Sem saber, naquela madrugada, o menino cruzava uma linha invisível. A partir dali, ele não seria apenas um órfão escondido no meio da Amazônia. Ele estava prestes a enxergar algo que mudaria não só a própria vida, mas a razão pela qual ele havia sido deixado para trás. Dedo indicador apontando para a direita. Se essa história já te prendeu até aqui, se inscreva no canal. As próximas partes revelam o que o menino encontrou, e por que ninguém queria que ele visse. O menino não dormiu mais naquela noite. Ficou sentado dentro da fortaleza de paletes, abraçando os próprios joelhos, os olhos atentos a qualquer sombra que se movesse do lado de fora. A floresta, que sempre foi barulhenta, parecia respirar com cuidado, como se soubesse que algo fora do lugar havia cruzado seu território. O som metálico não se repetiu, mas a ausência dele era ainda mais perturbadora. Quando o silêncio se estendeu demais, o medo deixou de ser imediato e se transformou em algo pior, expectativa. Com o nascer do sol, ele decidiu sair. Não porque se sentisse seguro, mas porque aprendeu cedo que ignorar sinais costuma custar caro. Desceu da fortaleza devagar, observando o chão, as árvores, o ar ao redor. As pegadas ainda estavam lá. Fundas, irregulares, marcadas na lama fresca. Não eram de animal. Não eram de criança.
Ele seguiu o rastro com cautela, afastando folhas e galhos, até perceber algo que não deveria existir naquele ponto da mata. Entre duas árvores altas, havia uma lona escura estendida de forma grosseira, presa por cordas grossas e pedaços de arame. Não estava ali antes. O menino tinha certeza. Conhecia cada detalhe daquele lugar porque dependia disso para sobreviver. A lona parecia esconder algo grande. Grande demais para ter sido carregado por uma só pessoa. Um cheiro estranho pairava no ar, diferente do cheiro da floresta. Um misto de óleo velho, ferrugem e algo químico que ele não sabia identificar, mas que fazia os olhos arderem levemente. Ele se aproximou com passos lentos, sentindo o coração bater nos ouvidos. Tocou a lona com a ponta dos dedos e sentiu o frio do material artificial, destoando completamente do ambiente ao redor. Puxou um pouco, apenas o suficiente para espiar. O que viu fez seu corpo enrijecer. Havia metal por baixo. Placas grossas, cobertas de lama seca, com marcas profundas, como se tivessem sido arrastadas até ali. Não era um objeto comum. Não era algo esquecido por acidente. Quando ele puxou a lona mais alguns centímetros, ouviu o clique. Um som baixo, quase imperceptível, seguido por um leve zumbido contínuo. O menino soltou a lona imediatamente e deu um passo para trás, assustado. O chão pareceu vibrar sob seus pés. Então, por uma fresta entre as placas metálicas, surgiu uma luz fraca, constante, artificial. Não piscava como fogo. Não oscilava como lanterna. Era estável. Viva de um jeito estranho. O menino sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquilo estava ligado. Funcionando. Não era sucata. Não era lixo. Alguém havia deixado aquilo ali intencionalmente. E não fazia muito tempo. A floresta começou a produzir sons outra vez, mas agora pareciam distantes, abafados, como se aquele objeto interferisse no ambiente ao redor. Até os insetos evitavam se aproximar. Ele recuou lentamente e voltou para a fortaleza, tentando processar o que tinha visto. Aquele abrigo, que sempre representou proteção, agora parecia estar perigosamente próximo de algo que ele não compreendia. Pela primeira vez desde que chegou ali, pensou em fugir. Ir embora. Seguir o rio até algum lugar onde pessoas existissem. Mas a ideia morreu rápido. Pessoas sempre foram mais perigosas do que a floresta. Ao cair da noite, a luz voltou a pulsar entre as árvores. Em intervalos regulares, como se alguém estivesse monitorando algo à distância. O menino percebeu então que não estava apenas observando um mistério. Ele havia sido notado. Mesmo sem saber por quem. Mesmo sem entender como. Naquela noite, deitado sobre os paletes duros, ele teve a certeza de que seu esconderijo não era mais invisível. E que, de alguma forma, aquela coisa enterrada na floresta tinha ligação direta com o motivo de ele ter sido deixado sozinho no mundo. Na manhã seguinte, o menino acordou com a sensação de que o ar estava mais pesado. Não era o calor comum da Amazônia, nem a umidade que grudava na pele desde cedo. Era diferente. Era como se a floresta estivesse em alerta. Ele desceu da fortaleza lentamente, os olhos varrendo cada canto ao redor, esperando encontrar algo fora do lugar. As pegadas ainda estavam ali, parcialmente deformadas pela chuva fina da madrugada, mas ainda visíveis o suficiente para confirmar que nada daquilo tinha sido imaginação. Ele se aproximou novamente da lona escura, agora com mais cautela. O cheiro metálico estava mais forte, misturado a um odor químico que fazia arder o fundo do nariz. Puxou a lona com mais firmeza dessa vez, revelando quase toda a estrutura. Era maior do que ele imaginava. Um bloco metálico comprido, enterrado em parte no chão, com placas grossas unidas por rebites e soldas irregulares. Havia números gravados na lateral, códigos que não faziam sentido para ele, e símbolos riscados à mão, como se alguém tivesse tentado apagar ou ocultar algo importante. O menino deu a volta ao redor da estrutura e encontrou uma abertura estreita, quase invisível, camuflada com lama seca e folhas coladas de propósito. Aproximou o rosto e sentiu uma corrente de ar quente saindo de dentro. Aquilo confirmou o que ele já temia. Havia algo funcionando ali dentro. Algo que não deveria estar ativo em um lugar abandonado. Ele hesitou por alguns segundos, lutando contra o instinto de correr. Mas a curiosidade, aquela mesma que sempre o manteve vivo, falou mais alto. Ele se espremeu pela abertura e entrou. O interior era iluminado por luzes fracas, azuladas, presas ao teto baixo. Cabos grossos percorriam as paredes, alguns descascados, outros ainda intactos. O chão vibrava levemente sob seus pés descalços.
Havia telas presas a suportes metálicos, exibindo gráficos, mapas e números em movimento. O menino não entendia nada daquilo, mas reconheceu a imagem da floresta vista de cima. Um mapa detalhado da região. Com marcações específicas, exatamente onde ele havia construído sua fortaleza. O coração dele disparou. Aquilo não era coincidência. Em uma mesa improvisada, encontrou papéis espalhados, presos por clipes enferrujados. Anotações escritas à mão, algumas borradas pela umidade, outras surpreendentemente preservadas. Ele reconheceu palavras soltas, zona isolada, acesso restrito, monitoramento passivo, sujeito não identificado. Em uma das folhas, havia um desenho simples, feito às pressas. Uma fortaleza improvisada, muito parecida com a dele. E ao lado, uma anotação curta que fez seu estômago revirar, abrigo espontâneo. O menino sentiu um frio subir pela espinha. Alguém sabia que ele estava ali. Alguém observava. Talvez desde o começo. Um som repentino ecoou dentro da estrutura, fazendo-o pular de susto. Uma das telas mudou de imagem sozinha, exibindo um vídeo antigo, com falhas e ruídos. A gravação mostrava homens usando roupas pesadas, carregando equipamentos, abrindo caminho na mata exatamente onde ele caminhava todos os dias. As imagens avançaram rápido até mostrar algo que fez o menino prender a respiração. Uma criança, menor, magra, observada à distância por uma câmera escondida entre as árvores. A criança era ele. O vídeo parou abruptamente. A tela ficou preta. O menino saiu da estrutura atordoado, com a cabeça girando. A floresta parecia a mesma, mas ele não era mais. Pela primeira vez, percebeu que sua solidão talvez não fosse fruto do acaso. Talvez ele não tivesse sido esquecido. Talvez tivesse sido deixado ali porque alguém precisava que ele estivesse exatamente naquele lugar, invisível para o mundo, mas visível para algo muito maior. Ao retornar para a fortaleza de Paletes, ele sentiu que o abrigo havia perdido a inocência. Já não era apenas um esconderijo contra a fome e o frio. Era parte de algo que ele ainda não conseguia compreender. Algo que começava a se revelar, e que não poderia mais ser ignorado. Depois daquela descoberta, o menino passou a enxergar a floresta com outros olhos. Nada havia mudado fisicamente, mas tudo parecia diferente. As trilhas que ele conhecia desde sempre agora pareciam caminhos vigiados. As árvores altas, antes apenas abrigo, assumiam a forma de sentinelas silenciosas. Cada ruído parecia carregado de intenção. Ele voltou à fortaleza e passou horas sentado, tentando organizar os pensamentos, mas a ideia insistia em retornar. Alguém sabia da existência dele. Alguém o observava havia muito tempo. Nos dias seguintes, o menino começou a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Marcas em troncos que não eram naturais. Pedras posicionadas de forma estranha perto do rio. Em certos pontos da mata, o som parecia abafado, como se o ar estivesse mais denso. Ele testava o ambiente jogando pequenos galhos, observando como caíam, como o som se propagava. Era como se algumas áreas respondessem de forma diferente, quase artificial. A floresta não era só floresta. Ele voltou à estrutura metálica mais vezes. Sempre com cuidado. Sempre atento. Lá dentro, as telas exibiam novos dados a cada visita. Linhas se moviam, mapas se atualizavam, registros surgiam e desapareciam. Em uma das telas, ele encontrou algo que o fez perder o fôlego. Datas. Muitas datas. Algumas coincidiam com períodos em que ele lembrava de ter ficado doente, fraco, desorientado. Outras coincidiam com noites em que sonhou com vozes e acordou com a sensação de ter sido observado de muito perto. Em um compartimento lateral, encontrou um armário metálico enferrujado. Dentro, havia roupas velhas de criança, dobradas de maneira cuidadosa demais para algo abandonado. Algumas eram pequenas demais para ele agora, mas serviriam anos atrás. Havia também um par de sandálias gastas, muito parecidas com as que ele usava quando chegou à região. O menino sentiu um nó se formar na garganta. Aquilo não era coincidência. Aquilo era planejamento. Ele começou a lembrar de fragmentos do passado que sempre evitou tocar. Uma viagem longa. Um veículo sacolejando em estrada de terra. Vozes abafadas discutindo algo que ele não entendia. Uma parada brusca. A porta se abrindo. A floresta. E depois, nada. Apenas a ausência. Até aquele momento, ele acreditava que essas lembranças eram sonhos mal formados, restos de uma infância confusa. Agora, ganhavam peso. Ganham sentido. Naquela noite, algo diferente aconteceu.
Enquanto observava a luz pulsante da estrutura à distância, ele percebeu um padrão. Não era aleatório. Os intervalos coincidiam com seus próprios movimentos. Quando ele se afastava, a luz diminuía. Quando se aproximava, intensificava. Era como se o lugar reagisse à presença dele. Como se estivesse esperando por ele. O menino sentiu um misto de medo e raiva. Não era justo. Nunca fora justo. Ele voltou para a fortaleza de paletes e começou a reforçá-la. Acrescentou mais madeira, mais amarrações, mais camadas. Não para se esconder do mundo, mas para se proteger daquilo que o mundo tinha feito com ele. Pela primeira vez, não se sentia apenas uma vítima do abandono. Sentia-se peça de algo maior. Algo que ele não escolheu, mas que agora precisava enfrentar. Enquanto a noite avançava e a floresta retomava seus sons, o menino tomou uma decisão silenciosa. Ele não fugiria. Não agora. Se alguém o observava, se alguém o havia deixado ali por um motivo, então ele iria descobrir qual era. Mesmo que isso significasse encarar verdades que ele nunca quis conhecer. Com o passar dos dias, o menino deixou de ser apenas alguém que reagia ao que encontrava. Ele passou a observar, a testar, a provocar respostas. Começou a caminhar por rotas diferentes, mudando horários, alterando padrões que antes seguia por pura necessidade. E então percebeu, a estrutura reagia. Nem sempre de forma imediata, mas reagia. As luzes internas mudavam de intensidade. Certas telas passavam a exibir dados novos logo depois que ele se afastava ou retornava. Era como se aquele lugar estivesse aprendendo com ele. Ou, pior, como se sempre tivesse aprendido. Dentro da estrutura metálica, ele encontrou um terminal que antes não havia notado. Ficava escondido atrás de uma chapa solta, quase invisível. Ao tocá-lo, a tela se acendeu automaticamente. O menino recuou assustado, mas a curiosidade venceu outra vez. Na tela, surgiu uma mensagem simples, escrita em português, diferente das outras informações técnicas. Sujeito ativo. Abaixo, uma sequência de números que piscava lentamente. Ele não entendeu o significado exato, mas sentiu o peso daquelas palavras. Sujeito. Não criança. Não pessoa. Sujeito. As lembranças voltaram com mais força. Não como imagens claras, mas como sensações. O frio de uma noite sem explicação. A fome que surgia de repente e sumia rápido demais. A sensação de estar sendo observado mesmo quando estava completamente sozinho. Tudo aquilo que ele sempre atribuiu à dureza da sobrevivência agora ganhava outro sentido. Talvez nunca tivesse estado tão sozinho quanto acreditava. Talvez tivesse sido acompanhado o tempo todo, sem saber. Em uma das pastas digitais, ele encontrou registros de áudio. Apertou o primeiro arquivo quase sem querer. Vozes surgiram, distorcidas pelo tempo e pela má qualidade da gravação. Falavam de viabilidade, de isolamento completo, de ausência de vínculos. Uma das vozes dizia que o ambiente perfeito não era o que protegia, mas o que forçava a adaptação extrema. O menino sentiu as mãos tremerem. Aquilo descrevia exatamente sua vida. Não como consequência, mas como objetivo. Ele desligou o áudio abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Saiu da estrutura e respirou fundo, tentando se convencer de que aquilo não podia ser real. Que ninguém faria algo assim com uma criança. Mas a floresta ao redor parecia confirmar tudo. Cada detalhe, cada escolha que ele achou ter feito por instinto, talvez tivesse sido observada, registrada, analisada. Naquela noite, ele não voltou imediatamente para a fortaleza. Ficou sentado perto do rio, observando a água escura correr sem se importar com nada. Pensou em quantas vezes desejou desaparecer de vez. E em como, ironicamente, alguém parecia ter contado com isso. Com o silêncio. Com a invisibilidade. Com o fato de que ninguém sentiria falta de um menino sem nome perdido na Amazônia. Quando finalmente voltou para o abrigo, encontrou algo novo. Um objeto deixado sobre um dos paletes externos. Um pequeno aparelho metálico, com um único botão no centro e um símbolo que ele reconheceu das paredes da estrutura. Aquilo não estava ali antes. E, diferente de tudo até então, não parecia abandonado. Parecia entregue. O menino segurou o objeto nas mãos por longos minutos. Sentiu um medo diferente, misturado com raiva e uma estranha sensação de controle. Pela primeira vez, não era apenas observado. Alguém havia decidido interagir. A pergunta que martelava sua mente era simples e aterradora: o que aconteceria se ele apertasse o botão?
O menino passou a noite inteira acordado com o pequeno aparelho metálico nas mãos. Não ousou apertar o botão. Não ainda. Havia aprendido, muito antes de entender o motivo, que decisões irreversíveis costumam se apresentar de forma silenciosa. O objeto era frio, pesado para algo tão pequeno, e parecia carregar uma intenção própria. Não havia fios visíveis, nem sinais de desgaste. Diferente de tudo que ele já encontrara na floresta, aquilo não parecia abandonado pelo tempo. Parecia recente. Vivo. Quando o sol nasceu, ele decidiu observar antes de agir. Colocou o aparelho em um dos bolsos improvisados da roupa e saiu para percorrer a mata, atento a qualquer mudança. E percebeu rápido, algo estava diferente. A estrutura metálica emitia um som mais constante, quase como um batimento. As luzes internas estavam mais fortes. As telas exibiam sequências rápidas de dados, como se tivessem sido ativadas por um comando externo. Ou interno. Talvez o próprio aparelho fosse a chave. Dentro da estrutura, uma das telas exibiu uma nova mensagem assim que ele entrou: interação registrada. O menino sentiu o estômago revirar. Aquilo confirmava o que ele já suspeitava. O objeto não era apenas um convite. Era um teste. Um passo seguinte de algo que nunca havia terminado de verdade. Ele encontrou novos arquivos liberados no sistema. Registros mais antigos, protegidos por níveis de acesso que agora pareciam destravados. As gravações falavam de um projeto experimental interrompido oficialmente, mas mantido de forma clandestina. Falavam de crianças selecionadas não por habilidades especiais, mas pela ausência total de laços. Crianças que não deixariam rastros. Crianças que o mundo não procuraria. O menino sentiu um peso esmagador no peito ao perceber que não era o único. Havia outros nomes. Outros códigos. Outros destinos desconhecidos. Uma das gravações mencionava uma falha crítica. Algo que os responsáveis não haviam previsto. A capacidade de consciência. A capacidade de questionar. O sujeito não apenas se adapta, dizia uma das vozes. Ele começa a perceber. A frase ecoou na mente do menino como um aviso tardio. Talvez ele fosse essa falha. Talvez estivesse vivo justamente porque algo deu errado. Ao sair da estrutura, ele encontrou a floresta inquieta. Pássaros levantavam voo sem motivo aparente. O vento mudava de direção com frequência. Era como se o ambiente reagisse à ativação do sistema. Ele voltou para a fortaleza e reforçou ainda mais as paredes, não por medo físico, mas por necessidade de espaço. Precisava pensar. Precisava decidir. Naquela tarde, ele finalmente apertou o botão. Nada aconteceu de imediato. Nenhuma explosão, nenhum alarme, nenhum som alto. Apenas um clique suave. Alguns segundos depois, o aparelho vibrou levemente e apagou. Ao mesmo tempo, a estrutura metálica emitiu um som profundo, longo, como se algo enorme estivesse sendo desbloqueado. O chão tremeu. As luzes internas mudaram de cor. Na tela principal, surgiu uma frase única, escrita em letras grandes: protocolo de encerramento iniciado. O menino sentiu um misto de alívio e pânico. Encerramento podia significar fim. Mas fim de quê? Do experimento? Do sistema? Ou dele próprio? Ele percebeu que não havia mais como voltar atrás. Pela primeira vez, não estava apenas sobrevivendo ao que o mundo fazia com ele. Estava interferindo. Alterando o curso de algo muito maior do que imaginava. Enquanto a floresta parecia se fechar ao redor da fortaleza, o menino entendeu que a escolha que acabará de fazer não afetaria apenas seu destino. Ela iria revelar verdades que alguém tentou esconder por tempo demais. E, gostassem ou não, essas verdades estavam prestes a emergir. O protocolo não encerrou nada imediatamente. Pelo contrário. Ele abriu. Nas horas que se seguiram, a estrutura metálica passou a operar de um jeito que o menino nunca havia visto. Portas internas destravaram com estalos longos, como ossos sendo recolocados no lugar. As telas exibiam sequências que corriam rápido demais para serem lidas, mas, vez ou outra, congelavam em imagens claras. Mapas mais amplos, rotas fluviais, nomes de cidades distantes, códigos de transmissão. Era como se o sistema estivesse se preparando para falar. Ou para confessar. O menino entrou novamente no interior da estrutura, agora com menos medo e mais determinação. Sentia que, se recuasse naquele ponto, nunca entenderia quem era de verdade. Em um dos compartimentos recém-abertos, encontrou servidores antigos, caixas metálicas cheias de poeira e um gravador maior, ligado por cabos grossos. Assim que se aproximou, o aparelho ligou sozinho.
Uma luz vermelha se acendeu, e uma voz começou a falar, firme, cansada, humana demais para ser apenas um registro técnico. A voz dizia que o projeto havia sido concebido para provar algo simples e cruel, que o ser humano, privado de vínculos, podia ser moldado pelo ambiente de forma absoluta. A floresta não era apenas cenário. Era ferramenta. Isolamento, imprevisibilidade, silêncio, tudo fazia parte do método. O menino sentiu o estômago se revirar ao ouvir que o maior erro havia sido subestimar a capacidade de criar sentido mesmo no abandono. Eles não quebram, dizia a voz. Eles se reinventam. O registro avançou para um trecho que fez o menino prender a respiração. Falava de um desligamento planejado. De uma retirada silenciosa. O sistema deveria continuar ativo, coletando dados, enquanto os responsáveis desapareceriam. Nenhuma prova física. Nenhum resgate. As crianças que sobrevivessem seriam consideradas evidência suficiente. As que não, seriam absorvidas pelo silêncio da floresta. O menino apertou os punhos. Sobreviveu por acaso? Ou sobreviveu porque precisava provar algo a alguém? Do lado de fora, a mata começou a mudar. O céu escureceu cedo demais, nuvens pesadas se acumulando como se acompanhassem a tensão que crescia dentro dele. O vento soprou forte, derrubando galhos, fazendo a fortaleza ranger como nunca. Ele correu para o abrigo e se protegeu, observando a estrutura metálica emitir sinais luminosos em sequência. Um padrão claro. Um chamado. Quando voltou à estrutura, encontrou uma transmissão ativa. O sistema estava tentando se conectar a algo além dali. Satélites. Torres distantes. Canais que ele não compreendia, mas reconhecia como caminhos para fora daquele esquecimento. A mensagem sendo preparada não era curta. Não era técnica. Era um dossiê inteiro. Imagens, áudios, registros, mapas, datas. Provas demais para serem ignoradas. O menino percebeu então o verdadeiro peso da escolha que fizera ao apertar o botão. O protocolo de encerramento não era apenas para desligar o experimento. Era para expor tudo. Para devolver ao mundo aquilo que havia sido enterrado junto com ele. A pergunta agora não era se a verdade sairia. Era o que aconteceria quando ela chegasse a pessoas que jamais imaginaram que algo assim existisse. Enquanto a transmissão avançava lentamente, ele sentiu um medo novo. Não o medo da floresta. Não o medo da fome. Mas o medo de ser visto. De deixar de ser invisível. Porque, quando a verdade viesse à tona, o menino órfão da Amazônia deixaria de ser apenas um sobrevivente. Se tornaria prova viva de algo que nunca deveria ter acontecido. A transmissão avançava lentamente, como se cada arquivo enviado precisasse atravessar não apenas quilômetros de distância, mas anos de silêncio. O menino observava as telas sem piscar, sentindo o peso do que estava acontecendo se acumular dentro dele. Pela primeira vez, algo que ele fazia não era apenas para sobreviver ao dia seguinte. Era para romper um ciclo. Cada imagem enviada, cada gravação liberada, parecia arrancar um pedaço da floresta que o engolira desde criança e devolvê-lo ao mundo. Enquanto o sistema trabalhava, ele voltou para a fortaleza de paletes. Precisava pensar com clareza. Sentou-se no chão duro, encostado na madeira áspera, e deixou que as lembranças viessem sem resistir. Agora faziam sentido. O abandono não tinha sido descuido. O silêncio não tinha sido acaso. Até mesmo a fome e a solidão haviam sido partes de um teste cruel. E ainda assim, ele havia criado algo. Um abrigo. Um ritmo. Uma forma de existir que ninguém previu. Ao longe, ouviu o som de motores. Baixo no início, quase confundido com o vento. Mas real. Muito real. O menino se levantou imediatamente, o corpo inteiro em alerta. Nunca ouvirá aquilo tão perto antes. Subiu na parte mais alta da fortaleza e espiou por entre as árvores. Um helicóptero cortava o céu nublado, avançando devagar, como se estivesse procurando algo específico. Não era resgate. Não parecia ajuda. Era busca. Ele desceu e correu para a estrutura metálica. As telas mostravam novos avisos. Sinal detectado. Interferência externa. Alguém havia percebido a transmissão. Alguém que sabia exatamente o que estava sendo enviado. O menino sentiu um aperto no peito. Se aqueles responsáveis ainda existiam, não ficariam parados assistindo tudo vir à tona. A floresta começou a se mover de forma diferente. Animais fugiam em massa, pássaros levantavam voo em bandos caóticos. A chuva caiu pesada, grossa, dificultando a visão. O helicóptero se afastou momentaneamente,
mas o som não desapareceu por completo. Eles voltariam. Ele sabia. O sistema indicava que ainda faltava tempo para completar o envio total dos dados. Minutos que pareciam horas. O menino encarou a fortaleza de paletes e entendeu que aquele abrigo simples, feito de restos e improviso, talvez não sobrevivesse ao que estava por vir. Mas também entendeu que não precisava sobreviver. O importante era o que ela representava. Resistência. Prova. História. Ele fez algo que nunca tinha feito antes. Pegou um dos mapas físicos da estrutura, dobrou cuidadosamente e guardou junto ao corpo. Depois, desligou algumas telas, desviou cabos, alterou rotas de acesso como pôde. Não sabia exatamente o que estava fazendo, mas sabia o suficiente para atrasar quem viesse depois. Cada segundo importava. Quando a mensagem transmissão 87% concluída apareceu na tela, o menino respirou fundo. Não havia mais como apagar o que já tinha sido enviado. Mesmo que o capturassem. Mesmo que destruíssem tudo ali. A verdade já tinha escapado da floresta. Do lado de fora, vozes ecoaram distantes, misturadas ao barulho da chuva. Pessoas. Muitas. O menino voltou para a fortaleza pela última vez, tocou a madeira dos paletes como quem se despede de algo vivo e sentiu um misto de tristeza e alívio. Ele não sabia o que aconteceria a seguir. Só sabia que não seria mais invisível. E, estranhamente, isso já não o assustava tanto. Quando a transmissão alcançou 100%, o sistema emitiu um único som longo, grave, como um suspiro contido por tempo demais. As telas apagaram uma a uma, deixando o interior da estrutura mergulhado em uma penumbra quase completa. Do lado de fora, a chuva diminuiu, mas o barulho de passos se aproximando ficou mais claro. Vozes coordenadas, ordens curtas, o tipo de comunicação de quem não estava ali por acaso. O menino permaneceu imóvel por alguns segundos, sentindo o coração bater com força, não de medo puro, mas de consciência. Tudo o que podia ser feito, tinha sido feito. Ele saiu da estrutura e caminhou até a fortaleza de paletes pela última vez. Olhou para o abrigo improvisado, lembrando de cada noite em que aquela madeira frágil havia sido o único limite entre ele e o mundo. Pensou no menino que chegou ali sem nome, sem história, acreditando que tinha sido esquecido. Agora sabia a verdade, não fora esquecido. Fora escolhido. E, mesmo assim, havia escapado ao papel que lhe deram. As vozes se aproximaram rapidamente. Lanternas cortaram a escuridão, revelando figuras armadas, molhadas pela chuva, avançando com cautela. Um deles parou ao ver a fortaleza. Outro se aproximou da estrutura metálica, tocando a superfície com a palma da mão, como quem confirma um pesadelo antigo. O menino não correu. Não se escondeu. Quando foi visto, foi como se o tempo desacelerasse. Por um instante, ninguém disse nada. Eles o observavam como se estivessem diante de algo que não deveria existir. Ele foi levado sem resistência. Não algemado, não empurrado. Apenas cercado por pessoas que agora sabiam que tudo tinha acabado. Enquanto caminhava para fora da mata, ouviu um deles dizer, quase em sussurro, que a transmissão havia sido captada por múltiplos canais. Que não havia como conter. Que jornalistas, autoridades e organizações já estavam se movendo. A floresta, por fim, tinha devolvido o que lhe foi enterrado. Dias depois, já longe dali, o menino foi visto pela primeira vez por médicos, assistentes sociais, investigadores. Tentaram lhe dar um nome, uma idade exata, uma história oficial. Mas nada disso apagava o que ele tinha vivido. As imagens vazadas causaram choque. Os áudios, revolta. As provas eram incontestáveis. Um experimento clandestino, enterrado no coração da Amazônia, usando crianças invisíveis como variáveis descartáveis. Pessoas caíram. Instituições foram expostas. O mundo, por alguns dias, foi obrigado a olhar para algo que preferia não saber. Do menino, pouco se falou. Alguns queriam transformá-lo em símbolo. Outros, em prova viva. Mas ele recusou entrevistas, recusou holofotes. Não por medo, mas por escolha. Passou a viver sob proteção, aprendendo lentamente como era existir em um mundo que agora o enxergava demais. Às vezes, sentia falta do silêncio da floresta. Outras vezes, lembrava da fortaleza de paletes e entendia que ela nunca foi apenas um abrigo. Foi um ato de resistência. O que ele viu lá mudou tudo porque revelou uma verdade simples e incômoda. Mesmo quando o mundo tenta reduzir alguém a um experimento, a sobrevivência ainda pode se transformar em denúncia. A invisibilidade pode virar arma. E o abandono, prova.
A fortaleza de Paletes não existe mais. A estrutura foi desmontada, a área isolada, os vestígios catalogados. Mas o que aconteceu ali não desapareceu. Vive nos registros, nas investigações, e na memória de um menino que se recusou a cumprir o destino que lhe impuseram. Porque, às vezes, o maior erro de quem observa, é esquecer que até quem foi deixado sozinho aprende a olhar de volta. Dedo indicador apontando para a direita. Se essa história te marcou, se inscreva no canal. Outras verdades esquecidas ainda precisam ser contadas.